Você fala demais. E isso está te custando poder, respeito e oportunidades que você nem percebe. Vivemos em uma sociedade obcecada por barulho, por se expressar, por dar opinião sobre tudo. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer dizer algo, todo mundo quer provar que sabe. Mas os verdadeiros poderosos, os sábios, os estoicos, eles sabiam de um segredo que a maioria nunca vai descobrir. O silêncio é a arma mais poderosa que você pode ter. Não o silêncio covarde de quem tem medo de falar, mas o silêncio estratégico de quem sabe quando calar vale mais do que qualquer palavra. Hoje vou te mostrar como o silêncio pode transformar você de alguém comum em alguém magnético, como pode te dar vantagem em negociações, como pode fazer as pessoas te respeitarem mais e, principalmente, como pode te dar um poder interior que ninguém pode tirar de você. Está pronto para descobrir por que as pessoas mais poderosas da história falavam tão pouco? Então presta atenção, porque o que você vai aprender aqui vai contra tudo que a sociedade moderna te ensinou. E no final, eu quero que você faça um teste comigo, um desafio de silêncio que vai mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo. Mas antes de começarmos, deixa eu te contar sobre um imperador que governou o mundo maior império da época e falava menos que seus escravos. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Ele governava Roma no seu auge, comandava legiões, decidia o destino de milhões. Mas se você lesse suas meditações pessoais, você ficaria chocado. Ele não escrevia sobre suas conquistas, sobre o quanto era importante, sobre suas opiniões sobre tudo. Ele escrevia principalmente para si mesmo, lembretes de permanecer calmo, de falar menos, de ouvir mais. Havia uma história famosa sobre ele. Durante uma reunião do Senado, um senador corrupto o acusou publicamente de ser fraco, de não ter coragem para tomar decisões difíceis. A sala inteira ficou em silêncio, esperando a reação do imperador. Todos sabiam que Marco Aurélio poderia destruir aquele homem com uma única palavra. Ele poderia tê-lo executado, exilado, humilhado publicamente. Mas sabe o que Marco Aurélio fez? Nada. Ele simplesmente olhou para o senador, não com raiva, mas com uma calma perturbadora. Ele não disse uma única palavra em sua defesa, não se justificou, não atacou de volta, não mostrou emoção alguma. E aquele silêncio foi mais ensurdecedor do que qualquer resposta poderia ser. O senador, esperando uma reação, ficou completamente desconcertado. Ele gaguejou, tentou continuar seu ataque, mas sem a reação que esperava, suas palavras perderam todo o poder. Alguns dias depois, foi o próprio Senado que puniu aquele homem, não por ordem do imperador, mas porque sua tentativa de ataque havia falhado tão miseravelmente que ele havia se humilhado sozinho. Marco Aurélio não precisou fazer nada. Seu silêncio foi sua arma, seu autocontrole foi sua força. E todos que testemunharam aquilo entenderam. Este é um homem que não pode ser manipulado, não pode ser provocado, não pode ser controlado. Anos depois, quando perguntaram a Marco Aurélio por que ele não havia respondido naquele dia, ele simplesmente disse: "O homem sábio não precisa provar que é sábio. O forte não precisa provar que é forte. E o imperador não precisa provar que é imperador." Essa é a essência do poder do silêncio. Se você quer aprender como usar o silêncio como poder, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos começar. 1. Falar demais é um sinal de fraqueza. Aqui está algo que vai doer. Quando você sente necessidade de falar muito, de explicar demais, de se justificar constantemente, você está mostrando insegurança. Você está mostrando que precisa da aprovação dos outros, que precisa provar seu valor, que não confia no seu próprio poder. As pessoas fracas falam muito. Elas precisam preencher cada silêncio, precisam dar opinião sobre tudo, precisam provar que sabem. Elas têm medo do silêncio porque o silêncio as força a ficar sozinhas com seus pensamentos, e seus pensamentos as assustam. Os estoicos entendiam isso profundamente. Epiteto dizia: "A natureza nos deu uma língua e duas orelhas,
para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Mas mais do que isso, ele entendia que falar demais é uma forma de perder poder. Cada palavra desnecessária que você diz é uma informação que você dá. Cada opinião que você expressa é uma vulnerabilidade que você expõe. Cada justificativa que você oferece é uma fraqueza que você revela. Pensa nas pessoas mais poderosas que você conhece, seja pessoalmente ou historicamente. Elas falam muito? Não. Elas escolhem suas palavras cuidadosamente. Elas falam quando têm algo importante a dizer. E quando falam, as pessoas escutam, porque sabem que se essa pessoa está falando, é porque vale a pena ouvir. Agora pensa nas pessoas fracas, nas pessoas que ninguém leva a sério. Elas falam o tempo todo. Elas têm opinião sobre tudo. Elas interrompem, elas monopolizam conversas. Elas precisam ser o centro das atenções. E, ironicamente, quanto mais falam, menos as pessoas as ouvem. É como o conto do menino que gritava lobo. Quando você fala demais, suas palavras perdem valor. Quando você fala pouco, cada palavra ganha peso. Sêneca escreveu algo brutal. Nada é tão certo sinal de loucura quanto falar consigo mesmo. Ele estava falando literalmente, mas a metáfora se aplica. Quando você fala só para ouvir sua própria voz, quando você fala sem propósito, você está desperdiçando um dos seus recursos mais preciosos. Então aqui está seu primeiro exercício. Por um dia inteiro, antes de falar qualquer coisa, pergunte a si mesmo: isso precisa ser dito? Isso melhora o silêncio? Se a resposta for não, cale-se. Você vai ficar chocado com quantas das suas palavras são completamente desnecessárias. E você vai notar algo interessante. As pessoas vão começar a prestar mais atenção quando você fala, porque você fala menos. Seu valor nas conversas vai subir. E você vai começar a entender o poder que estava desperdiçando. 2. Silêncio cria mistério e respeito. Tem uma razão psicológica pela qual pessoas silenciosas são intrigantes. Nós não conseguimos lê-las facilmente. E o que não conseguimos entender, nós respeitamos. Nós até tememos um pouco. Quando você fala muito, você se torna previsível. As pessoas te decifram rapidamente. Elas sabem suas opiniões, suas reações, seus gatilhos. E quando as pessoas te entendem completamente, você perde seu poder sobre elas. Mas quando você mantém silêncio estratégico, quando você não revela tudo sobre si mesmo, quando você deixa as pessoas adivinharem, você se torna magnético. As pessoas querem entender você. Elas querem saber o que você está pensando. Elas prestam mais atenção em você porque você é um mistério. Os estoicos praticavam algo que hoje chamaríamos de economia de palavras. Eles não falavam apenas para preencher o silêncio social. Eles falavam quando tinham algo de valor a contribuir. E o resto do tempo? Eles observavam, escutavam, aprendiam. Marco Aurélio tinha um hábito interessante. Em reuniões importantes, ele frequentemente era o último a falar. Enquanto todos expressavam suas opiniões, ele ficava em silêncio, observando, processando. E quando finalmente falava, ele havia absorvido todas as perspectivas e podia oferecer a mais sábia. E, curiosamente, as pessoas valorizavam sua opinião muito mais do que se ele tivesse sido o primeiro a falar. Isso funciona em todos os contextos. Em uma negociação, a pessoa que fala menos geralmente tem mais poder. Em um relacionamento, a pessoa que não sente necessidade de preencher cada silêncio é vista como mais confiante. No trabalho, a pessoa que fala só quando tem algo relevante a dizer é levada mais a sério. Mas aqui está a chave. Não é sobre ser distante ou frio. É sobre ser seletivo. É sobre valorizar suas palavras. É sobre entender que silêncio não é vazio. É cheio de presença. Quando você está confortável no silêncio, quando você não sente necessidade de preenchê-lo com tagarelice nervosa, você projeta confiança. Você projeta que está confortável consigo mesmo, que não precisa de validação externa constante. E isso é incrivelmente atraente e respeitável. Então pratique isto.
Em conversas, especialmente em grupos, resista ao impulso de contribuir com sua opinião imediatamente. Escute, observe, e só fale quando você genuinamente tem algo valioso a adicionar. Você vai notar que as pessoas começam a se inclinar para frente quando você fala. Elas param de conversar para te ouvir. Por quê? Porque você tornou suas palavras valiosas através da raridade. 3. O silêncio te protege dos seus próprios erros. Aqui está uma verdade inconveniente. A maioria dos problemas que você tem na vida vem das coisas que você disse, não das coisas que você não disse. Quantas vezes você falou algo no calor do momento e se arrependeu depois? Quantas vezes você deu uma opinião precipitada e foi julgado por ela? Quantas vezes você compartilhou algo pessoal e isso foi usado contra você? O silêncio te protege de tudo isso. Quando você não fala, você não pode dizer a coisa errada. Quando você não opina, você não pode estar errado publicamente. Quando você não se justifica, você não pode se contradizer. Os estoicos eram obcecados com o autocontrole, e o controle da língua era visto como um dos mais importantes. Sêneca dedicou tratados inteiros sobre a importância de pensar antes de falar, de pesar cada palavra, de reconhecer que você nunca pode desfalar algo. Uma palavra dita não pode ser retirada. Epiteto tinha um exercício para seus estudantes. Eles praticavam ficar completamente em silêncio por períodos determinados, mesmo quando provocados, mesmo quando tinham algo a dizer. Por quê? Para desenvolver o músculo do autocontrole, para aprender que você não precisa reagir a tudo, para entender que há poder em escolher quando falar e quando calar. Pensa nas maiores figuras políticas, nos líderes mais respeitados. O que destrói muitos deles? Não suas ações, mas suas palavras. Um comentário infeliz, uma opinião mal pensada, uma resposta emotiva. E o que separa os grandes líderes dos medíocres? Muitas vezes é simplesmente a capacidade de ficar calado quando seria fácil falar. Abraham Lincoln tinha um hábito fascinante. Quando estava furioso com alguém, ele escrevia uma carta extremamente dura, dizendo tudo o que pensava, e então guardava a carta em uma gaveta e nunca a enviava. Ele processava suas emoções através da escrita, mas não cometia o erro de expressar aquilo no mundo. Quantos relacionamentos você poderia ter salvado se tivesse ficado em silêncio em vez de dizer aquela última palavra cruel? Quantos empregos você poderia ter mantido se não tivesse falado demais em um momento de frustração? Quantas oportunidades você poderia ter aproveitado se não tivesse revelado suas cartas cedo demais? O silêncio te dá tempo. Tempo para processar, tempo para acalmar, tempo para pensar estrategicamente. E nesse tempo, você evita incontáveis erros que palavras precipitadas causariam. Então, aqui está uma regra de ouro dos estoicos. Quando você estiver emocionalmente alterado, raiva, tristeza, êxtase excessivo, não tome decisões e não fale nada importante. Espere. Processe. E então, quando a emoção passar, decida se ainda vale a pena dizer aquilo. Na maioria das vezes, você vai descobrir que não vale. 4. Silêncio é escuta, e escuta é aprendizado. As pessoas mais sábias não são as que falam mais, são as que escutam mais. E aqui está algo que a maioria não entende. Você não pode escutar de verdade enquanto está falando. Quando você está falando, você está apenas transmitindo o que já sabe. Quando você está escutando, você está absorvendo conhecimento novo. Os estoicos eram estudantes perpétuos da vida. Eles não achavam que já sabiam tudo. Eles estavam constantemente aprendendo, constantemente refinando suas visões, constantemente absorvendo sabedoria de qualquer fonte disponível. E a ferramenta principal para isso era a escuta. Marco Aurélio tinha conselheiros de todos os tipos, filósofos, generais, comerciantes, até escravos. E ele genuinamente escutava todos eles. Por quê? Porque ele entendia que sabedoria pode vir de qualquer lugar, e você só descobre isso se estiver disposto a escutar. Mas aqui está o problema.
A maioria das pessoas não escuta realmente. Elas esperam sua vez de falar. Enquanto a outra pessoa está falando, elas estão formulando sua resposta, planejando o que vão dizer, mal prestando atenção no que está sendo dito. Isso não é escuta, é apenas esperar para falar. Escuta real requer silêncio interno e externo. Requer que você cale não apenas sua boca, mas também sua mente. Que você suspenda seu julgamento, suas opiniões, suas respostas pré-formuladas e genuinamente tente entender o que a outra pessoa está dizendo. E quando você faz isso, quando você realmente escuta, algo mágico acontece. As pessoas se abrem para você. Elas confiam em você. Elas compartilham coisas que não compartilhariam com outros. Por quê? Porque todo mundo quer ser ouvido e quase ninguém realmente escuta. Então, quando você oferece escuta genuína, você se torna valioso. Você se torna a pessoa com quem as pessoas querem conversar, com quem querem compartilhar. E no processo, você aprende infinitamente mais do que se estivesse falando. Tem uma razão pela qual terapeutas eficazes falam tão pouco. Não é porque não tem nada a dizer, é porque eles entendem que a cura, o insight, o crescimento, vem principalmente de ser verdadeiramente ouvido. Sêneca disse: 2 ouvidos e uma boca devem ser usados proporcionalmente. Mas na prática, deveríamos escutar ainda mais do que isso. Então aqui está um exercício transformador. Por um dia inteiro ou mesmo uma semana, tenha como objetivo fazer cada pessoa que você conversar sentir que foi genuinamente ouvida. Não interrompa, não ofereça conselhos não solicitados, não mude o assunto. Para você, apenas escute. Faça perguntas de clarificação. Mostre que está processando o que estão dizendo e observe como as pessoas reagem. Você vai se tornar magnético e você vai aprender mais nessa semana do que em meses de apenas falar. 5. O silêncio estratégico em conflitos. Aqui está algo contraintuitivo. Na maioria das brigas e conflitos, a pessoa que vence não é a que grita mais alto ou argumenta melhor. É a que mantém a calma e o silêncio estratégico. Quando alguém te ataca, verbalmente, te provoca, tenta te tirar do sério, eles estão buscando uma reação. Eles querem que você perca o controle, que diga algo de que vai se arrepender, que se rebaixe ao nível deles. E se você reage, você já perdeu. Você deu a eles exatamente o que queriam. Mas se você permanece em silêncio, se você simplesmente os observa com calma, não com desprezo, mas com serenidade, algo interessante acontece. Eles ficam desconcertados. A raiva deles não encontra eco. A provocação deles cai no vazio. E sem sua reação alimentando o conflito, ele morre por conta própria. Os estoicos praticavam isso religiosamente. Eles eram treinados para não reagir a insultos, a provocações, a ataques. Não porque eram fracos, mas porque eram fortes o suficiente para não precisar provar nada. Epiteto, que foi escravo antes de ser filósofo, sofreu abusos terríveis. E sua resposta? Silêncio digno. Ele não revidava, não se justificava, não implorava. Ele simplesmente suportava, mantendo sua dignidade interior intacta. E, ironicamente, isso era mais perturbador para seus abusadores do que qualquer resistência ativa seria. Tem uma técnica psicológica chamada técnica do disco riscado. Quando alguém te ataca, em vez de se defender elaboradamente, você simplesmente repete calmamente uma frase curta, ou até permanece em silêncio. A pessoa fica frustrada porque não consegue te engajar no drama que ela quer criar. Mas aqui está o cuidado. Silêncio em conflito não é ignorância passivo-agressiva. Não, é o silêncio frio de quem está guardando mágoa. É o silêncio consciente de quem escolheu não participar de um jogo infantil. É você dizendo sem palavras: eu não vou me rebaixar a isso, eu não vou desperdiçar minha energia com isso, e você não tem poder sobre mim. E essa mensagem silenciosa é muito mais poderosa do que qualquer contra-ataque verbal poderia ser. Então, da próxima vez que alguém te provocar, te insultar, tentar te arrastar para um conflito, experimente isto.
Silêncio. Apenas olhe para a pessoa, respire fundo e não diga nada. Deixe o silêncio falar por você e observe como a situação se resolve sozinha, muito mais rápido do que resolveria se você gastasse energia reagindo. 6. Construindo o poder interior através do silêncio. No final, o maior benefício do silêncio não é externo, é interno. Quando você pratica silêncio regularmente, você desenvolve algo precioso, um centro imutável, um lugar dentro de você que não precisa de validação externa, que não reage a cada estímulo, que permanece calmo não importa o que aconteça ao redor. Os estoicos chamavam isso de a cidadela interior. É aquele lugar dentro de você que ninguém pode alcançar, que nenhuma provocação pode penetrar, que nenhuma circunstância pode destruir. E você constrói essa cidadela através do silêncio. Cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece suas paredes. Cada vez que você escolhe processar internamente, em vez de expressar externamente, você aprofunda seu fosso. Cada vez que você fica confortável no silêncio, você mobiliza seus guardas. Marco Aurélio, no meio do caos de governar um império e liderar guerras, encontrava momentos de silêncio para escrever suas meditações. Não para publicar, não para impressionar ninguém, mas para si mesmo, para fortalecer sua cidadela interior. E era dessa cidadela que ele tirava força para enfrentar o que quer que o dia trouxesse. Você também pode construir isso, mas requer prática. Requer que você deliberadamente busque momentos de silêncio, não apenas externo, mas interno. Meditação é uma forma, caminhar sozinho em silêncio é outra, sentar quieto por alguns minutos antes de começar o dia. Todas essas são práticas de fortalecer seu centro, e quanto mais forte seu centro, menos você é afetado pelo caos externo, menos você precisa de validação, menos você reage impulsivamente. Mais você age de acordo com seus valores, não de acordo com as provocações do mundo. Sêneca passou os últimos anos de sua vida em um semi-retiro, deliberadamente buscando mais silêncio e solidão. Não porque odiava as pessoas, mas porque entendia que o silêncio o fortalecia de formas que o barulho constante nunca poderia. Então, aqui está seu desafio final, o que mencionei no começo. Escolha um dia, pode ser um fim de semana, e pratique o máximo de silêncio possível. Não apenas não falar, mas também reduzir drasticamente o barulho que você consome. Sem música de fundo, sem TV, sem podcast nos ouvidos, apenas você e o silêncio. No começo, vai ser desconfortável. Sua mente vai gritar, vai te bombardear com pensamentos, vai te fazer querer preencher o silêncio. Mas se você persistir, se você ficar com o silêncio, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir você mesmo de verdade. Você começa a processar emoções e pensamentos que estavam enterrados sob o barulho constante. Você começa a conhecer quem você realmente é, não quem você pensa que é. E nesse encontro com você mesmo no silêncio, você descobre um poder que ninguém nunca pode tirar de você. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil para você. Quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque isso mostra que você está disposto a ir contra a corrente, a fazer algo que a sociedade moderna despreza: valorizar o silêncio. Se este vídeo te ajudou, deixe seu comentário aqui embaixo. Se não sabe o que escrever, apenas comente: eu escolho o silêncio. Assim, eu sei que você assistiu até o final e que está comprometido em aplicar esse poder na sua vida. E, se você ainda não está inscrito no canal, clique no botão de inscrição e ative as notificações para continuar aprendendo sobre estoicismo prático. Porque o silêncio não é fraqueza, não é timidez, não é medo. O silêncio é a manifestação mais pura de força interior. É você dizendo ao mundo: eu não preciso provar nada, eu não preciso reagir a tudo, eu sou suficiente como sou. Lembre-se do que Lao Tzu disse: aqueles que sabem não falam, aqueles que falam não sabem. E como os estoicos completariam: o verdadeiro poder não faz barulho, ele simplesmente é.
Então vá em frente, pratique o silêncio e descubra o poder que sempre esteve dentro de você, apenas esperando para ser acessado através da quietude.